Jornal da Fã. Entrevista. Bom, gente, como eu destaquei até na abertura do programa, estamos no Setembro Verde. O Setembro Verde, na maioria das vezes, gente, o transplante de órgãos pode ser a única esperança, viu? De vida ou oportunidade de um recomeço para as pessoas que precisam da doação. Então, o Setembro Verde tem esse propósito: estimular, orientar, explicar às pessoas a importância da doação de órgãos. Gesto de famílias, né, de gestos de familiares de um mesmo doador pode beneficiar várias pessoas. E todos os anos, milhares de vidas são salvas. A cada instante podem ser salvas. O Brasil tem um programa público de transplante de órgãos que é fantástico. E agora, recentemente, esse assunto veio à tona por conta do apresentador Fausto Silva, que foi a público falar, né, que precisava do transplante de coração. Benito Fernandes, que é coordenador central de transplantes, está aqui ao nosso lado. Obrigada, Benito, mais uma vez por vir aqui à nossa Fã FM para falar desse assunto e do Setembro Verde. Bom dia. Bom dia, Magna. Bom dia a todos os ouvintes da Fã. Uma satisfação muito grande. Você é uma parceira, uma querida, que sempre está aí ventilando esse assunto tão importante, né, para mais de 56 mil pessoas que aguardam por um transplante no Brasil. Pois é, e essa situação, né? Ainda a gente sempre enfrenta e todo mundo pergunta: como é que pode, gente, morrer tanta gente todo dia, todo instante, e como é que a gente ainda tem uma fila tão grande de pessoas? Qual é o entrave, Benito? Então, Magna, nós temos dois tipos de doadores falecidos, né? Aquele cadáver que já tem um coração parado, que vai para o necrotério, que vai para o ML. Infelizmente, esse cadáver ele não doa órgãos, mas ele pode doar a córnea até 6 horas depois da parada cardiorrespiratória. Mas é necessário que cônjuge ou parentes até 2º grau autorizem essa doação. E o cadáver com coração batendo, que é esse grande desconhecimento da população, como é que pode um cadáver que ainda tem um coração batendo? É aquele paciente que é um paciente neurocrítico que evoluiu para a morte encefálica, né? Então, para você ter uma ideia, apenas 2 a 3% dos óbitos hospitalares são óbitos por morte encefálica. E 14% dos óbitos de UTI também são óbitos por morte encefálica. Então, as oportunidades não são muitas. E, aliado a isso, a gente tem uma resistência, né? Porque, infelizmente, nós não conversamos sobre esse tema na nossa casa. Uma vez que a lei estabelece que quem autoriza é o familiar, e não adianta a gente deixar nada por escrito, então é importante que a gente converse com os nossos familiares. O Brasil, ele adotou critérios rigorosos em relação ao diagnóstico, então a gente tem absoluta certeza que aquele paciente tem morte encefálica, e a gente sempre faz uma analogia, né? Você já viu alguém na rua sem braço, sem perna? Já. Agora, sem cabeça, a gente não vê. Então, a perda do conteúdo da cabeça é incompatível com a vida. E é por isso que, nessas ocasiões, a gente pode estar ajudando a salvar outras pessoas. E como isso é importante e a gente precisa estar lembrando, esse é um mês dedicado exclusivamente para, pelo menos, chamar essa atenção, não é, Benito? Exato. Nós desenvolvemos atividades durante todo o ano, mas a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, ela instituiu, né, o Setembro Verde, que é um mês de mobilização, de intensificação das nossas atividades, no sentido de mobilizar, né, todo o segmento da sociedade para o tema. O Brasil, eu não sei se ainda está atualizado, somos o segundo maior transplantador do mundo, é verdade? Isso, nós temos o maior sistema público, né, do mundo, e depois dos Estados Unidos, o Brasil é o país que mais transplanta. Apesar da Espanha, né, proporcional à população, ela tem o maior número de doadores, né? O país que mais tem doadores no mundo é a Espanha. E Sergipe, como é que nós estamos? Como é que está a nossa fila? Então, nós melhoramos significativamente, mas ainda precisamos melhorar mais, né? A nossa negativa familiar ainda está num patamar que não é aceitável, né? O Brasil está com 42% de negativa familiar e nós estamos em torno ainda de 70%, né? Apesar de Sergipe ser um estado que está acima da média do Nordeste na questão de identificação de potenciais doadores, né? Então a gente consegue identificar, mas na hora de converter esse paciente para doador, infelizmente, às vezes, a demora do diagnóstico, né, inviabiliza os órgãos ou, na grande maioria das vezes, a família recusa
E aí há vários motivos para a família recusar. Eles utilizam muito a questão do corpo íntegro, né, que eles querem Uhum. um corpo íntegro, mas a gente sempre alerta que a doação de órgãos, ela não deforma o cadáver. A lei proíbe que o cadáver fique deformado por conta da doação de órgãos, e a gente sabe que, infelizmente, com a nossa morte, o corpo vai perecer, a gente, né, o corpo vai se decompor. Então, por que não estar ressignificando esse momento tão difícil, de tanta dor, num momento de solidariedade, num momento de amor? Pois é, e você é possível salvar tantas vidas. Você sempre fala isso, a gente fala, você é um atestado de óbito, mas Reverberando em várias e certidões de nascimento, certidões de né? nascimento. E o caso do apresentador Faustão, que chamou a atenção, não sei se a gente tem condição de colocar esse vídeo. Vamos para quem nos acompanha tanto pelo YouTube e aqui na rádio você pode ouvir, repercutiu bastante, isso já pós-transplante. Vamos ouvir e quem está no YouTube pode assistir conosco de novo. Comunicações. A primeira, agradecer as manifestações de milhões de pessoas rezando, fazendo mandingas, torcendo pela minha recuperação. Estou com a voz ainda assim, porque eu fui entubado, mas está recuperando. Já estou andando, terceiro dia depois que eu fui operado. Esse gaioto é um monstro. Não sinto nada, nenhuma dor. Estou completamente recuperado. Para que todo mundo tenha a certeza do que é o transplante. Pra vocês terem uma ideia, dos 200 e poucos transplantes, 60 pessoas esperaram menos de um mês. Eu dei sorte também nessa fila. Outra coisa que é importante, fazer um agradecimento especial ao José Pereira da Silva, pai do Fábio, que teve uma grandiosidade incrível, uma generosidade absurda e proporcionou que eu continuasse vivo. Eternamente grato ao José Pereira da Silva, um homem simples que teve uma... Eu fico emocionado porque ele me deixou a chance de viver de novo. Pois é, então, e aí gerou assim uma alegria porque mobilizou o país, mas ao mesmo tempo a gente conversava aqui uma certa polêmica e dividiu opiniões, né? E chegou até a gente dizer, é porque é famoso, furou fila. Existe isso, Benito? Graças a Deus, o sistema é um sistema bem organizado, né? Para você ter uma ideia, o Ministério da Saúde ele criou um sistema informatizado de gerenciamento via web. Então, quem faz o cadastro do receptor, então no caso do Fausto Silva, quem cadastrou ele na lista é a equipe transplantadora. E quem faz o cadastro do doador é a central de transplantes. Então, quem cruza as informações buscando aquele receptor mais compatível com o doador é o sistema. Não somos nós que determinamos para quem aquele órgão vai. Então, quando tem o doador, o sistema ele seleciona aqueles pacientes com mais compatibilidade e, no caso de coração, a necessidade de ser do mesmo grupo ABO ou grupo equivalente e ter compatibilidades com as medidas antropométricas. Então, ele precisa ter peso e altura e índice de massa corpórea equivalentes para poder esse órgão ser transplantado. Como ele bem falou, no Brasil nós fizemos de janeiro a agosto 262 transplantes cardíacos. Desses 262, 72 foram transplantes que o paciente não ficou mais de 30 dias em lista de espera, né? Inclusive teve uma jovem que ficou 24 horas. Ó. Então por que isso, Benito? Porque em algumas situações o paciente ele já está numa situação bastante crítica, que foi o caso do Fausto Silva. Então, Fausto Silva ele já estava usando uma droga para melhorar o tônus muscular, para melhorar a função cardíaca, numa quantidade maior que 6 microgramas quilo minuto. E aí, nessa situação, se o paciente ele não for transplantado logo, ele vai a óbito. Então, por isso que a lei estabelece alguns critérios, como, por exemplo, o paciente usa um balão intraórtico, então nesse caso também ele é priorizado. No caso de córnea, o paciente tem uma úlcera que não responde ao tratamento e se romper esse olho, ele vai perder o olho, então ele é priorizado. No caso de fígado, o paciente tem falência hepática, então ele teve uma hepatite fulminante e o fígado não funciona mais, então esse paciente ele precisa ser priorizado. No caso de rim, o paciente que faz hemodiálise não tem mais acesso vascular
para poder fazer hemodiálise e não tem peritônio também para poder fazer a diálise peritoneal. Então, esse paciente, se ele não for priorizado, ele morre logo. Agora, o que aconteceu é que Fausto Silva é uma pessoa pública, né? E isso veio à tona e as pessoas, infelizmente, a gente acredita mais no fake news, né? Do que realmente o verídico, do que realmente o Sim. real. E isso gera um transtorno. Aliado a isso, teve essa questão também dele falar, dele saber, né, o nome do doador e a família do doador. Então, a lei ela estabelece que o receptor e a família doadora ela precisa ser preservada. Ela não veda, ela não proíbe, mas ela diz Sim. que precisa ser preservada. Exatamente para evitar um envolvimento emocional, uma transferência de sentimento. Então, a partir de agora, o Sim, pai pode achar que é o filho. E não é. Ele tem o coração do filho, mas não é o filho dele. Então, certo. para evitar essa patologia emocional, a gente evita esse encontro, né? Agora, a gente sabe que, infelizmente, as pessoas públicas, elas têm uma certa facilidade, né? E aqui também no nosso estado, por ser um estado pequeno, termina que as pessoas se Se conhecem, conhece, né? é verdade. Então, mas dentro do possível, a gente esclarece aqui o que é importante. É esse ato de amor, esse ato de benevolência, é você, mesmo no momento de extrema dor, se preocupar com a dor do outro. Eu sempre falo que uma mãe de um bebê de 30 dias, quando ela autorizou a doação de órgãos, ela disse: eu não quero que outras mães passem pelo que eu estou passando agora. Então é esse sentimento que a gente precisa aflorar, né, em todo mundo. Pois é. E essa consciência, ela precisa, né, se espalhar cada vez mais desse gesto, gente. Porque é aquela história, vai para a terra, vai para lá, o que é que Isso. vai fazer? Vai cremar, então, você podendo dar vida a outras pessoas. Benito, gente, o nosso tempo já está indo assim, realmente embora. Me diga uma coisa, quais os transplantes que é feito mesmo aqui em Sergipe? Que a última vez que nós conversávamos, coração a gente ainda está fazendo, não Nós faz mais temos o coração? Hospital do Coração autorizado a fazer transplante, mas infelizmente nós não conseguimos entrar num consenso em relação ao incentivo estadual. Ah, Então, por conta disso, a gente não está realizando transplantes cardíacos aqui no estado. Nós temos o Hospital Universitário, que no ano passado fez 4 transplantes cardíacos, ou, desculpe, 4 transplantes renais, sim, e esse ano já está aí programado um transplante renal para o final do mês. E certo. estamos na expectativa, né, do Hospital Cirurgia, que já é autorizado a fazer fígado e rim, para que as tratativas, né, com a formalização do contrato sejam efetivadas. O hospital está pleiteando um incentivo estadual. A secretaria já criou um grupo de trabalho para que seja viabilizado essa possibilidade e nós estamos aguardando a proposta que a direção do Hospital Cirurgia envie para a secretaria e essa proposta seja analisada. Pois é, então vamos acompanhar isso de Isso. perto, porque o que é captado aqui, então, acaba indo para outros estados, né? Isso. Vai Existe para uma central fora, né? nacional que é responsável em redistribuir os órgãos que não são utilizados no estado. E quando a gente tem um doador, a gente disponibiliza esses órgãos para a central nacional e ela redistribui. Eu só queria salientar, Magna, que hoje nós temos aqui em Sergipe 323 pessoas aguardando por uma córnea, com um tempo médio de espera de 2 anos. Então é muito tempo. A córnea pode ser Isso. captada com o coração parado, até 6 horas depois da parada cardíaca. Então, aquele corpo que dá entrada no ML são os melhores doadores de córnea, né? Sim. Desde que tenha menos de 6 horas do óbito e que a família autorize. Nós estamos agora, fizemos uma visita ao Ceará, lá em Fortaleza, e eles utilizaram uma estratégia que foi colocar um posto do banco de óleos do Ceará no IML. Nós já começamos a tratativa, o diretor do ML, Dr. Vitor, já sinalizou que tem esse espaço para o banco de óleos, graças a Deus, e nós estamos com um projeto para viabilizar a instalação de um posto do banco de óleos no ML e a gente consiga ofertar, né, mais córneas e reduzir o tempo de espera. Mas para isso é preciso que a família autorize a doação, é preciso que a família esteja presente e que a gente reduza esse tempo, porque na verdade era para ter estoque de córnea e não fila de espera de córnea. É verdade. Bom, Benito, eu quero te agradecer. Então, durante todo o mês a gente vai estar
acompanhando, divulgando ações que possam ter. Deixe, por favor, um número e que as pessoas possam fazer Pronto. algum contato. Então, a gente pede, né, que as pessoas sigam as nossas mídias sociais. Então, nós temos o Transplante Sergipe, no Instagram, no Facebook. O nosso telefone é o 3198-4242. Quem tiver interesse em condomínio, empresa, igreja, escola, a gente vai estar lá fazendo palestra, esclarecendo o processo de doação e transplante. Maravilha, Benito, como sempre, muito obrigada. Você realmente é uma pessoa de luz nessa luta. Gratidão. Olha, eu já estou aqui com o meu. Esse também é Setembro Amarelo, a gente vai falar, mas esse aqui de doação, eu lembro que foi de um evento que eu participei, Isso. ganhei de você. Já estou com ele e fico usando sempre, que é uma forma da gente também incentivar essa campanha. E eu já disse: olha, todo mundo, sempre digo publicamente, eu sou doadora. Se acontecer qualquer coisa, se precisar, eu sou. Então avise, diga isso, né? Avise as pessoas, pode esquecer o desejo. Acabou, tá bom? Faça isso. Benito, um beijo grande. A gente vai estar Gratidão por acompanhando. tudo sempre. Pode contar sempre.